Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Volume 10. Prólogo. Um punho de homem bateu na mesa. Não. Não. Ele rugiu. Recuso-me a reconhecer nenhum deles. A luz vermelha da tarde derramou-se na sala de aula onde eu, Leon Bartyford, estava sentado ao lado do meu colega enfurecido. Embora estivesse exasperado com seu desânimo apaixonado, fiz uma tentativa meio desanimada de acalmá-lo. Não fique tão irritado com isso. O aluno do sexo masculino em questão era Finley Taring, e apesar do seu surto apenas alguns segundos antes, ele insistiu: eu não estou com raiva. Perturbado, virou o rosto, cruzou os braços sobre o peito e ficou em silêncio. Ering era alto, de pele morena e rosto bonito. Como se isso não bastasse para destacá-lo, ele também tinha olhos vermelhos penetrantes e cabelos prateados longos que amarrava firmemente na nuca. Ele não era nativo de Oxford, tinha nascido e crescido no Santo Império Mágico de Vordenoite. Sua aparência estrangeira atraía as garotas da escola, tão diferente dos homens locais assim como o senso de mistério e maravilha que o acompanhava. No entanto, não importava o quanto as garotas ficassem agitadas e impressionadas, Ering não dava atenção a elas. Ele se importava com uma única e exclusiva aluna. Ele até tinha ido tão longe a ponto de explorar um sistema imperial antiquado para viajar ao lado dela como seu protetor. A garota pequena, discreta, mas enérgica em questão se chamava Mia, e ela era protagonista do terceiro jogo Otome. Em nome de proteger Mia, Ering estava estudando várias fotografias espalhadas na mesa diante dele, analisando os pretendentes que estavam concorrendo a desenvolver um relacionamento romântico com ela. O ponto é que nenhum deles é digno dela, insistiu Ering. Apesar de Ering não ter sentimentos românticos pela protagonista, ele era muito intenso quando se tratava de encontrar um par aceitável. Intensamente aterrorizante, na verdade. Eu peguei uma das fotos. Reconheci a pessoa nela como o príncipe Jake Rafaelfort, o segundo príncipe do reino Oxford e atualmente o candidato mais provável a ser nomeado príncipe herdeiro. Apesar de sua estatura pequena, ele tinha uma expressão arrogante, o que me fez suspirar antes de colocar a foto de volta. Eu acho que, no jogo, Jake é o caminho canon de facto. Por que não ir com ele? Sugeri casualmente. Eu estava tentando fazer Ering ceder e tomar uma decisão. Ering estreitou os olhos enquanto estudava a fotografia do príncipe. O cargo de príncipe herdeiro está atualmente vago, e mesmo assim ele ainda não foi escolhido para ocupar o cargo. Além disso, sua sede de poder é muito grande. Se Mia se unisse a alguém que constantemente arranja brigas, ela inevitavelmente sofreria. Inaceitável. Então, isso é um não. Peguei a próxima fotografia e a coloquei na frente de Ering. Então, que tal Oscar Fiarhogen? Oscar tinha cabelos vermelhos e um corpo musculoso. Ele era o que você poderia chamar de um pouco bobo. Ok, não. Ele era um completo e absoluto imbecil. Mas ele tinha um bom coração. Eu pensei que ele era um candidato mais promissor, mas Ering o dispensou completamente. Ele está na mesma classe que a Mia, mas ele é um imbecil. Normalmente, não é da minha natureza julgar a inteligência de outra pessoa, mas a estupidez dele o torna incapaz de protegê-la. Ele não é digno. E além disso, ele não está namorando a sua irmã. Sim, ok, ouça, graças ao Oscar, a casa dos Bartyford se tornou o novo lar de um bebê agitado. Quando Oscar entrou pela primeira vez em nossa escola, ele se aproximou da minha irmã mais nova, Finley. Mas, então, antes que eu percebesse, algo tinha florescido entre ele e minha irmã mais velha, Jenna, também. Não é que ele estivesse oficialmente namorando Finley, então tecnicamente, não havia nada de errado ele estar em um relacionamento com Jenna, exceto pela cunha que isso criou entre minhas irmãs. Aquelas duas eram grudadas como unha e carne há anos, mas o Oscar mudou tudo.
Depois que Jaina cometeu o erro de se empolgar dizendo que o Oscar era o parceiro que ela tanto esperava para uma Finley irritada, o caos se instalou. Sem perceber, em algum momento, Finley começou a ver Oscar como um homem, como um potencial interesse romântico, mas então Jaina apareceu e o roubou debaixo do nariz dela. Gur. Aquelas duas deveriam ser irmãs. O que elas estão fazendo, brigando por um cara? Oscar basicamente jogou uma granada na minha sala de estar. Eu não exatamente culpava o cara, mas resmunguei com ele sobre isso, já que estava afetando minha vida em casa. Infelizmente, a estupidez do Oscar não tinha limites. Meus comentários sarcásticos e irônicos eram completamente perdidos para o tolo sorridente. Ele conseguia interpretar tudo o que eu dizia como algum tipo de elogio. Acho que ele está fora de cogitação, então, perguntei. Não tente forçar um homem comprometido com ela. Você diz isso, mas então só resta uma pessoa. Erin. Quem, devo lembrá-lo, é uma garota agora. Havia originalmente outro interesse amoroso, um estudante chamado Eren. A razão pela qual ele, ou melhor, ela, não estava mais na disputa era porque ela passou por uma mudança de sexo e se tornou uma garota. Eu nunca poderia ter previsto essa surpresa. Eren fez uma careta enquanto se afastava de mim. Se devo lembrá-lo, o seu povo é responsável pelo estado dela. Ok, não podia ficar parado enquanto ele me incluía entre os verdadeiros culpados. Não fui eu. Maria e Clary fizeram isso, certo, Luxon? Olhei por cima do ombro, onde uma esfera metálica flutuava. Esse era meu parceiro, Luxon. A lente vermelha de Luxon estava fixada no objeto flutuante próximo a Ering, Brave. Brave era o componente central de uma arma que os novos humanos criaram, chamada de traje demoníaco. Brave reconheceu Ering como seu mestre e o servia em qualquer capacidade necessária. Como foram os humanos antigos que criaram o Luxon, os dois robôs eram inimigos mortais. De fato, disse Luxon. No entanto, como explicamos inúmeras vezes, posso apenas supor que sua falta de compreensão se deve à sua dependência desse traje demoníaco. Em termos humanos, acredito que o desconforto que isso me causa pode ser melhor expresso como isso me faz querer vomitar. Além disso, tenho certeza de que esses efeitos nocivos derivam do uso contínuo desse antigo artefato humano. Minha sugestão, portanto, é interromper imediatamente todo contato com ele. Maravilhoso. Luxon só precisava me apoiar como uma oportunidade para lançar seu próprio ataque pessoal. Em termos de forma, a aparência de Brave se assemelhava à de Luxon, exceto pelo fato de que seu corpo era mais carnudo e orgânico, o que apenas o tornava mais sinistro. Ele também tinha essas pequenas mãos salientes de seu corpo. Ele usou-as para apontar para Luxon enquanto exclamava, como ousa este monte de metal podre desdenhar do meu parceiro? Você não estava ouvindo? Luxon perguntou. Eu também estava desdenhando de você. Você realmente me irrita. Enquanto Brave se enfurecia, Luxon o encarava friamente. Os dois eram inimigos amargos que, sem falhar, atacariam um ao outro no momento em que um deles abrisse a boca. Ering ignorou a troca de palavras entre eles. Ele me olhou enquanto suspirava levemente. Mia está em uma posição muito precária. Você está falando sobre a premissa do enredo do jogo? Sim. Embora ela tenha nascido como plebeia, na verdade ela é a filha ilegítima do imperador. Parece ser comum os protagonistas de jogos serem secretamente especiais. Menino, menina, não importa, todo mundo sonha em ser importante. Não é tão simples assim. O rosto de Ering escureceu. Como princesa imperial, Mia foi envolvida em uma crise de sucessão. Por quê? Como Ering me explicou, além de ser a protagonista do terceiro jogo, Mia também era a filha ilegítima do imperador, um fato do qual ela ainda não tinha conhecimento. Como tal, embora ela tivesse sido criada como uma cidadã comum, ela era uma princesa imperial do Santo Império Mágico de Vordenoite.
O problema era que Sua Majestade Imperial era de idade avançada e uma luta pelo poder já havia começado para determinar seu sucessor. A expressão de Ering mostrou frustração enquanto continuava. Mia, é claro, não tem interesse em assumir o trono do imperador. Não que suas intenções tenham a menor relevância. Se ela ganhasse apoio, muitos aristocratas ficariam perturbados. Eu odeio colocar dessa forma, mas não seria meio difícil para ela fazer uma tentativa séria? Quero dizer, ela nem sabe que faz parte da família imperial, não é? Novamente, irrelevante. Muitos aristocratas acreditam que, para sua própria tranquilidade, qualquer fator imprevisível ou inconveniente deve ser eliminado. É por isso que o amor não faz parte dessa equação. Mia precisa de um parceiro com a força para derrotar qualquer oponente que a desafie. Nada menos do que isso servirá. Ering olhou solenemente para as fotografias na mesa. Ele deveria estar escolhendo candidatos elegíveis para Mia, mas infelizmente, nenhum desses homens atende aos critérios, murmurou Ering e sorriu amargamente para si mesmo. Seu punho bateu na mesa novamente. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala. Como se eu pudesse deixar um homem sem verdadeira resolução tocar um único dedo em Mia. Se certo? Apenas a força não protegeria Mia da complicada situação política em que ela se encontrava. Poder financeiro, influência e até mesmo o status social entrariam em jogo também. Se ao menos Jake não estivesse tão interessado em Erin, ele teria sido uma opção viável. Jake era praticamente o herói principal do terceiro jogo do Otome. Ele também era o segundo príncipe do reino de Ulfort. No entanto, além de seu insaciável desejo por poder e status, ele tinha um problema adicional: o nome Erin, ou Erin, como ela era conhecida agora. A pequena operação de mudança de sexo de Marie Claire a transformou em uma garota. Ironicamente, seu apelido, Eri, soava bastante parecido com o apelido de Claire, Cleary, quando pronunciado em voz alta. A expressão sombria de Ering, que já estava tensa, pareceu piorar ainda mais. Como exatamente se faz para mudar um interesse amoroso de homem para mulher? Sua confusão era compreensível. Eu também me perguntei a mesma coisa. Eu não exatamente decidi dessa maneira. De qualquer forma, se aqueles três estão fora, só nos resta um. O homem em questão tinha olhos suaves e convidativos, além de traços delicados, mas na fotografia que Luxon havia fornecido, sua expressão sugeria uma personalidade terrível. A discrepância não pôde deixar de me deixar curioso. Ering pegou a fotografia para examiná-la. Seu rosto ficou duro, indicando que ele não era muito fã dessa opção. Eu não sei muito sobre esse estudante, mas essa foto sugere uma clara falta de força. Sempre útil, Luxon se intrometeu para preencher as lacunas. Em relação ao item, ele conseguiu se impor sobre seu irmão mais velho para reivindicar o direito de herdar o condado de sua família. Parece que ele não é apenas um talentoso lançador de magia, mas também um espadachim habilidoso. De fato, em termos de esgrima, ele é contado entre os maiores de Ulfort. Essas informações me lembraram de Brad e Chris. O cabelo de Ethan tinha até um tom arroxeado, o que quase o fazia parecer. Ele parece o resultado da mistura de Brad e Chris em um único cara. Ele era um dos melhores espadachins do reino, habilidoso nas artes arcanas e o herdeiro de um território regional. Parecia ser um talento versátil que poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Você está absolutamente certo, mestre, disse Luxon. Ele possui todas as características que Finn mencionou: status social, poder financeiro e impressionante habilidade de batalha. Se considerarmos apenas essas especificações, ele certamente seria o melhor candidato para ser o parceiro romântico de Mia. Não que ele tenha muita concorrência, já que nenhum dos outros é sequer remotamente viável. Em resumo, ele não era apenas a melhor opção por causa de seu perfil impressionante. Por meio da eliminação, ele basicamente era a única opção. Olhei para Ering. Deveríamos tentar nos aproximar dele, apenas para conhecê-lo.
Os olhos de Ering se estreitaram enquanto continuava a examinar a foto do homem. Sim, vamos fazer isso. Vou conduzir uma investigação minuciosa para garantir a adequação dele. Você é realmente superprotetor. Soltei um pequeno suspiro de exasperação. Quando se trata de Mia, a postura inteira do meu parceiro muda, concordou o Brave. Isso me faz sentir um pouco mal pelas garotas que se apaixonam por ele. Por mais bonito que ele fosse, Ering era frequentemente abordado por mulheres, embora ele nunca lhes desse sequer um pouco de atenção. Quem me dera ter esse tipo de apelo, murmurei. Desde o início da minha segunda vida, eu tinha alcançado uma certa popularidade entre as mulheres. Parecia que eu também tinha uma boa sorte, porque, antes mesmo de perceber o que estava acontecendo, eu já tinha conquistado 3 noivas. Honestamente, era mais do que eu merecia. Você está tentando me dizer que é pura coincidência que você conquistou a protagonista e a antagonista e se casou com ambas. Seja honesto. Você as escolheu, não é? Vamos, posso guardar um segredo. Você é mais divertido do que eu pensava, eu disse. Master, interveio Luxon, é inútil continuar essa discussão agora. Você pode deixar o assunto de item para esses dois. Deveríamos voltar para o dormitório dos estudantes. Ele não fez nenhum esforço para esconder o fato de que estava se intrometendo em minha conversa com Brave. Sim, boa ideia. Acho que devemos voltar então. Vem, Ering. Fiz uma pausa por um momento, percebendo que ele ainda estava encarando a foto de Robson com uma expressão endurecida. Ainda está obcecado por aquele cara, hein? Ering olhou fixamente para o homem como se fosse um inimigo jurado. Isso me irritou, apenas porque eu já podia perceber que a tarefa de encontrar um parceiro romântico para Mia seria muito mais difícil do que eu pensava. Sinceramente, talvez seja mais rápido para você caçar um cara de quem realmente goste, eu disse. Os Redgraves podiam traçar suas raízes até a família real de Oxford e eram uma das casas nobres mais poderosas que apoiavam o reino. Naturalmente, como ducado, eles possuíam um território suficientemente vasto na forma de uma ilha flutuante. O poder que eles detinham possivelmente superava o de pequenos países. Eles mantinham uma residência grande e majestosa na capital. Devido à sua obrigação de fornecer apoio ao reino quando necessário, a família sempre mantinha um dos 2 membros residindo lá, ou o duque atual, Vince, ou seu herdeiro, Gilbert. Outros aristocratas seguiam a mesma prática, mantendo suas próprias propriedades na capital para poderem fornecer ajuda imediata em tempos de emergência. Recentemente, no entanto, essa prática começou a mudar. Angélica Rafa Redgrave havia sido convocada ao estado. Ela estava em um escritório com seus longos cabelos loiros e lustrosos trançados e presos em um coque na parte de trás da cabeça. Seus olhos vermelhos eram afiados e estreitos, sugerindo a força de vontade oculta dentro dela. Embora normalmente exalasse uma aura digna, hoje era uma exceção. Ela estava franzindo a testa. Apesar de ter retornado à casa de sua família, seu estômago estava em nós enquanto ela estava de pé diante de seu irmão mais velho, Gilbert. Ele estava sentado do outro lado de sua mesa de trabalho, onde cuidava de documentos enquanto falava com ela. Seu olhar nunca deixou os documentos diante dele, enquanto sua caneta corria pela página para formar sua assinatura. Parece que você se tornou bastante útil durante essa tentativa de revolta. Como seu irmão mais velho, estou orgulhoso. Gilbert estava se referindo a um evento recente, durante o qual o reino sagrado de Raquel havia manipulado eventos para incitar forças opositoras dentro de Oxford a realizar um golpe. Felizmente, a abrangente intervenção de Leon permitiu que Oxford suprimisse os rebeldes com poucas baixas. Angie fez uma careta enquanto olhava para o chão, tentando ao máximo não deixar Gilbert ver. Eu não fiz nada. Todo o crédito pertence a Leon. Tenho certeza de que é verdade. Como seu futuro cunhado, também não poderia estar mais orgulhoso dele. Eu nunca sonhei que ele alcançaria o posto de duque em uma única geração.
Os caprichos de Sua Majestade são realmente problemáticos. Gilbert forçou um sorriso, mas por baixo de tudo, Ange podia sentir sua insatisfação. Leon também não queria isso, ela disse. Não é surpreendente, já que ele não tem interesse em obter maior status. Um observador desinformado que escutasse a conversa entre eles poderia pensar que era apenas uma conversa casual entre irmãos. No entanto, internamente, Ange estava em pânico. Eles não acham que Leon tomou o lado do reino nisso, não é? Ela temia que sua família estivesse descontente com Leon pelo papel que ele desempenhou em sufocar a insurreição. Recentemente, uma significativa ruptura havia se formado entre os Redgraves e a família real. Isso começou quando o príncipe herdeiro anulou seu noivado com Ange, mas a insatisfação com a família real estava aumentando em toda a aristocracia. Havia boas razões para isso, em parte devido ao antigo principado de Fanos, que havia sido reabsorvido como um ducado Ofortiano. Durante a guerra com o principado, Oufort perdeu o navio da família real, que havia servido como arma secreta do reino. Esse lendário navio havia sido a força motriz por trás da fundação da nação. Com sua perda, a força militar de Oufort foi severamente diminuída. O reino Oufort era um estado feudal, portanto, a nobreza regional viu uma redução repentina no poder da família real como uma abertura. A aristocracia não estava disposta a se curvar à família real impotente, especialmente aquelas nobres que detinham o maior poder. Os Redgraves não eram exceção a essa regra. Eles já haviam desistido do reino. A caneta de Gilbert parou de se mover. Ele a colocou na mesa e olhou para cima para sua irmã, com o rosto sério. Felizmente, o resultado foi vantajoso para nós. Leon conseguiu demonstrar que poderia assumir o controle da situação na capital sozinho, provando assim que, se ele assim desejasse, também poderia controlar a cidade. De fato, enquanto Leon protegia a capital desta vez, suas ações também deixaram claro o quão facilmente ele poderia trazer a cidade sob seu domínio. Gilbert não estava fazendo queixas abertas sobre como as coisas haviam ocorrido, mas também não estava prestes a deixar Ange escapar. Mesmo assim, isso também prova que você não tem uma compreensão sólida do verdadeiro alcance do poder de Leon. Se tivéssemos conhecido suas capacidades com antecedência, poderíamos ter inclinado a situação ainda mais a nosso favor. Mas Ange tentou protestar, mas Gilbert ergueu a mão para cortá-la. Sem desculpas, ele disse. Você tem certeza de que ele confia em você? O ceticismo de Gilbert cortou fundo, não porque ele era irmão mais velho de Ange, mas porque a pergunta a fez duvidar de si mesma. As mãos de Ange se cerraram ao seu lado enquanto ela rangia os dentes. Sinto muito por isso. Será que sou realmente boa o suficiente para Leon? Ela se perguntou, irritada por se sentir tão inadequada. Para piorar a situação, Gilbert acrescentou, você deveria nutrir mais confiança mútua, vocês logo serão marido e mulher. Isso à parte, parece que Leon tem aparecido no Palácio Real com bastante frequência ultimamente. Os rumores dizem que ele desenvolveu uma fixação pela princesa Erika. Estaria eu certo em supor que isso não passa de fofoca ociosa? Era verdade que Leon frequentava o Palácio Real para encontrar a princesa Oufortiana, Erika Rafa Oufort. Esse fato fez Gilbert olhar friamente para Ange. Ele esperava que sua falta de paciência a motivasse a agir. Ele está interessado não apenas na rainha, mas também em sua filha. Parece que ele gosta das flores que crescem no topo dos penhascos mais altos. A verdadeira questão é que um homem de sua posição atual poderia, se quisesse, estender a mão e colhê-las. Leon não é. Ange começou. Ange, sinceramente, não acredito que, se você perguntasse agora, poderia extrair os verdadeiros sentimentos dele. Não se esqueça do seu papel nesta família. Sua obrigação é assegurar a lealdade de Leon a nós. Agora que os Redgraves haviam escolhido se opor ao reino em seu estado atual, eles pretendiam usar Ange para conquistar a lealdade de Leon,
adquirido assim o maior poder do país para si mesmos. Ange não suportava essa ideia. Embora mantivesse os olhos no chão, deixou claro sua posição: sou contra envolver Leon em qualquer outro conflito. Gilbert pareceu surpreso com o comentário dela, como se não tivesse antecipado qualquer resistência. Você realmente acredita que Oxford pode esperar permanecer uma grande potência mundial dessa forma? Goste ou não, ele terá que lutar. É o destino de um aristocrata derramar sangue. Gilbert acreditava firmemente que era natural para a nobreza ir à batalha em tempos de guerra. Ele só podia olhar para Ange com descrença. Leon é. O início incisivo de Ange travou, sua garganta ficou seca. Ele é muito gentil para a batalha. Seus pensamentos foram para Leon, para seu cansaço mental no rastro de todos esses conflitos. Gilbert soltou um suspiro contido. É verdade? O homem é fraco. Mas ele é o cavaleiro mais forte do reino, e sua infâmia se espalhou além das fronteiras. Nossa família precisa do apoio dele se esperamos continuar. Os laços de Leon com os Redgraves eram fortes por meio de seu casamento com Ange. Portanto, eles não hesitaram em arrastá-lo para a luta por poder deles. Então, nem meu irmão nem meu pai veem Leon como algo além de uma ferramenta para a batalha. Pensou Ange. Mas tudo o que Leon quer é viver uma vida tranquila e pacífica no campo.